Comunicamos que o horário destinado ao grande expediente e à ordem do dia será revertido para a primeira audiência pública da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, solicitada através de requerimento número 024/2019, de minha autoria, aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, e em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Goiânia, na pessoa do seu presidente, senhor João Batista, a fim de ser realizado um amplo debate sobre os impactos da medida provisória número 871/2019 da reforma da Previdência entre as classes dos trabalhadores urbanos e rurais. Convidamos para fazer parte da mesa dos trabalhos as seguintes autoridades: ilustríssimo senhor João Batista Bezerra, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Goiânia. O ilustríssimo senhora Antônia Dantas, diretora da FATERN no Rio Grande do Norte. O ilustríssimo senhor Francisco de Assis, diretora da FATERN no Rio Grande do Norte. Da FETARN. Destacamos a presença das seguintes autoridades: o senhor Cledenilson, ilustríssimo presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Bahia Formosa. Professor Paulo Lima. Senhor Rubenilson Batista, representante do Conselho Fiscal do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Goiânia. O senhor José Luiz da Silva, tesoureiro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Goiânia. A senhora Maria da Piedade, representante da Comissão das Mulheres do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Goiânia. Bom, meus amigos, dando continuidade à nossa audiência pública, como é de praxe aqui na nossa casa, os vereadores autores das proposições das audiências fazerem a defesa dos seus requerimentos. Como se trata de um assunto bastante complexo e foi uma parceria da Câmara Municipal de Goiânia com o Sindicato Rural, nós somos procurados por João, por Batista, e aqui nós nos colocamos à disposição dos senhores para que houvesse esse debate. Haja vista, eu também antecipei a Batista, que infelizmente nós não temos o poder de voto de mudar nenhum dos itens que compõem essa reforma que é oriunda do governo federal. Mas a gente vai dar nossa contribuição através do debate e das orientações aqui que serão discutidas no decorrer da nossa audiência pública. Tá certo? Passamos a palavra ao senhor João Batista Bezerra, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Goiânia, para fazer as considerações iniciais da nossa audiência, Batista. A tribuna ali à sua disposição. Certo, meu amigo. Batista, nós vamos dispor de 5 minutos para cada um dos senhores que vão fazer as suas considerações iniciais. É suficiente para que... Ok. Oi? Ok, tudo bem. Pode ser, tá bom, meu amigo. Com a palavra, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Goiânia. Tá ligado? Tá ligado? Um bom dia a todos e a todas, né? Os presentes. Quero agradecer aqui, saudar a mesa,
em nome do companheiro Assis, diretor da FETARNE, nosso companheiro Toinha, também a diretora da FETARNE, né? E o nosso convidado Paulo Lima, que está ali presente, nosso companheiro Rubenilson, nosso amigo Cledenilson, que está ali também presente, a nossa companheira Maria Piedade também que está ali, companheira Giselda, segunda tesoureira, nosso companheiro José Luiz também está presente, e quero saudar também os senhores vereadores, nosso companheiro, nosso amigo Henrique, Cal, Luizinho, Demar, amigo Panta, e o nosso amigo ali que eu... Jean, né? Então, companheiro, é um prazer estar aqui hoje neste debate que foi solicitado pelo sindicato, juntamente com a Câmara, para nós debater a MP 871, que foi publicada em janeiro, e também a PEC 06, publicada também em janeiro, né? Também não poderei de saudar aqui a nossa companheira secretária do sindicato, Suede, que está ali sentadinha. Bom, então, é uma medida provisória que vem devastando os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, cortando o benefício, que hoje o que a gente vê na mídia é pessoas reclamando com seus benefícios sendo cortados. E nada mais, nada menos, eu quero deixar aqui nosso repúdio a essa medida provisória e a MP 06, né? O movimento sindical está empenhado, fazendo audiências públicas em todo o território nacional, para ver se a gente combate essa atrocidade do presidente Jair Bolsonaro. Então é isso, minhas palavras. Eu vou deixar aqui para o nosso companheiro Assis e a nossa companheira Toinha Dantas, diretora da FETARNE, que eles têm mais coisas para falar melhor do que eu. Então, muito obrigado, essas são as minhas palavras. Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor Francisco de Assis, diretor da FETARNE no Rio Grande do Norte, para suas considerações iniciais. Muito bom dia a todas e a todos. Quero saudar aqui a Câmara, em nome aqui do presidente, que preside essa tão importante audiência pública, mas também cumprimentar os companheiros de movimento sindical, a companheira Toinha, diretora da FETARNE, e o nosso companheiro Batista, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Goianinha. Saudar aqui o plenário, em nome do meu amigo Zé Luiz, ex-presidente do Sindicato de Goianinha, e do meu amigo Nego de Bahia Formosa, que também aqui está prestigiando essa audiência pública. Inicialmente, senhor presidente, queria parabenizar a Câmara de Vereadores de Goianinha por aceitar esse desafio junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Goianinha. Registrar que essa audiência hoje aqui realizada é a 41ª audiência pública que acontece no estado do Rio Grande do Norte. Ontem estive na audiência pública lá em Lajes Pintada, lá no Sertão, bem ali próximo a Santa Cruz, e todas as audiências marcadas, as realizadas e as que irão ser realizadas, somam em torno de 60 audiências públicas. E o nosso objetivo, na verdade, é reiterar a sua fala inicial, que infelizmente não cabe aos vereadores de Goianinha, que, se não estou contando errado, aqui está na ampla maioria, são 9 vereadores presentes, dos 11 vereadores que compõem. Isso para nós é muito gratificante, mostra que a Câmara de Vereadores de Goianinha, o Legislativo de Goianinha, abraçou a causa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Que em seguida nós vamos trazer aqui
os danos causados pela MP 871 e, sem dúvida nenhuma, também pela PEC 06, que ontem foi aprovada na CCJ e passa para tramitar na comissão especial até chegar a plenário. Sabemos que o desafio ele é enorme, mas se a gente não tiver a capacidade de dialogar com a sociedade, mostrar os danos que, inclusive, sofrerá a Goianinha, mesmo estando numa área privilegiada, diferente lá do meu sertão, eu até não me apresentei, né? Eu sou Assis, estou diretor da FETARNE, venho lá do município de Florânia, nascido na cidade de Florânia, mas há 25 anos resido em Acari. Estou no movimento sindical desde o dia 23 de maio de 1997. E há pouco mais de 8 anos ocupando o cargo na direção da FETARNE. E é preciso, o Legislativo Municipal, não sei se, acho que na fala do novo vereador, saudou aqui o secretário municipal de Agricultura, que está aqui presente, né? Então a gestão municipal também está presente, aonde a gente quer aqui parabenizar o secretário de Agricultura, representando aqui com certeza o senhor prefeito do município de Goianinha. Então espero que a gente traga elementos suficientes para esclarecer a população que está aqui presente e, a partir dessa ação, a gente ter uma ação de massa, conversando com os trabalhadores e com as trabalhadoras, para que assim a gente tome ciência da proposta de reforma da Previdência e também da devastação que essa medida provisória 871 tem causado na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Espero que a gente, na hora do debate, na nossa explanação, a gente tenha a oportunidade de esclarecer os danos que essa medida provisória pode causar e também o retrocesso com a proposta de reforma da Previdência para os trabalhadores rurais e principalmente para as mulheres trabalhadoras rurais, que são essas que na PEC serão mais atingidas. Obrigado e espero que no debate a gente possa propiciar um bom diálogo aqui com todos e com todas. Passamos a palavra à senhora Antônia Dantas, diretora da FETARNE, no Rio Grande do Norte, para suas considerações iniciais. Bom dia a todos e a todos, né? E aí eu gostaria de dar um abraço especial a todas as agricultoras que estão aqui presentes, né? Que essa audiência hoje realmente o nosso debate vai ser foco dano que a Previdência vai causar se ela for aprovada a nós, principalmente a nós mulheres, né? Também a mesa, que é o vereador, aos vereadores e a vereadora que está aqui presente, né? Parece que eu estava conversando com as companheiras, e olhando aqui a galeria, né? Só temos uma vereadora aqui nesse município, né? Parece que olhando, né? Teve outra agora, né? Teve uma que só foi homem, né? Então, assim, a gente também vamos precisar depois fazer esse debate com as mulheres da base, né? E agradecer aos sindicatos que estão aqui presentes. Como o DIAC Assis colocou, nós já estamos fazendo essas audiências e, no nosso ponto de vista, está surgindo alguns efeitos. Pelo menos a sociedade, os trabalhadores e as trabalhadoras tão cientes do que pode acontecer se, por acaso, essa reforma da Previdência ela for aprovada. E aí não é só nós, trabalhadores rurais, é também os trabalhadores urbanos. Alguns companheiros perguntaram, tem alguns setores que ficam fora da reforma da Previdência? Tem sim. Tem muitos, realmente essa reforma, ela vai pegar só a classe mais carente, que são os trabalhadores, os professores,
E as outras categorias, tem categoria sim que vai ficar de fora. Mas no decorrer do debate que vamos fazer aqui, a gente vai realmente ver quais são as categorias que vão ficar de fora e quem realmente vai nos prejudicar. E por que a gente está chamando os vereadores para fazer esse debate? Porque quem vai aprovar lá no Congresso vão ser os deputados, vão ser os senadores. E qual é a base aliada nossa municipal? Então, o debate, quando a gente começar a fazer o debate, vai ser por aí. Então, quero agradecer a todos e a todas, principalmente a casa, e a todos os trabalhadores e as trabalhadoras que estão aqui presentes. Obrigada. Algum dos senhores vereadores deseja fazer alguma indagação às autoridades que aqui se encontram na mesa dos trabalhos? Bom dia a todos e a todas. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, a gente, presidente, estivemos em Brasília e vimos na oportunidade a fala do então ministro defendendo a reforma especificamente da Previdência. E naquele momento a gente viu que era realmente uma coisa muito complexa e que realmente irá atingir realmente a classe que mais usa desse superfície. E daí a gente, até conversando, foi eu, o prefeito e o vereador Panta, o vereador Luiz Alves, e a gente viu que realmente é uma coisa complexa e que tem que ser realmente debatida. Eu queria aqui parabenizar a todos que compõem aqui a FETARNE, aos sindicatos, especificamente ao presidente do Sindicato Batista da nossa cidade, pela brilhante ideia de procurar, não só na cidade de Goiânia, mas em outros municípios do estado, procurar se unir forças para debater este assunto, que é um assunto realmente complexo e que merece toda a atenção. E parabenizar a presidência na casa, na pessoa do presidente Odilon, por de pronto ter nos procurado, ter atendido essa reivindicação e colocar o Poder Legislativo à disposição, não só dos sindicatos, como também da FETARNE. Era só essa as minhas considerações. Obrigado. Senhor presidente, bom dia, e em seu nome eu quero saudar a toda a mesa e gostaria de saudar os colegas vereadores, mas gostaria de fazer o registro aqui, nesse momento, de meu amigo, meu companheiro Paulinho, professor assim como eu, e fazer o registro aqui de um amigo meu irmão, uma pessoa que eu tenho um carinho, tenho muita dedicação, Rubenilson, que eu chamo carinhosamente de Neguinho. Gostaria de fazer esse registro, eu tenho ele como meu irmão, uma pessoa que eu tenho um carinho e tenho muita dedicação. E em nome deles dois eu gostaria de saudar a todos esses pessoal que estão aqui. Eu acho que o embate, ele vai começar a surgir e vocês vão ter mais fundamento para tratar disso. Mas eu gostaria de, nesse momento, me solidarizar com todos os trabalhadores rurais e trabalhadores profissionais, assim como eu, da educação. Eu fico me questionando e eu fico pensando muitas vezes, Paulinho, como é que nós vamos chegar a 60, 65 anos dando aula? A gente que passa uma vida lidando com alunos, turmas de 40, de 50 alunos. Como é que a gente vai chegar? Eu, por exemplo, senhor diretor, eu tinha direito a trabalhar 30 anos de professor. Como eu comecei na educação muito jovem, eu trabalhei 38 anos. E para o senhor ter uma ideia, tem 2 anos, 2016, eu dei entrada na minha aposentadoria no estado. E até hoje, ontem foi que eu acionei, se não me desse o meu pedido
para que eu fosse no IPERN para dar entrada, eu ia acionar a justiça. E para a honra e glória do Senhor Jesus, ontem foi que foi liberado e eu fui para o IPERN. Então, essa reforma é reforma para massacrar, para humilhar, para acabar, não com aqueles que têm privilégio, mas com aqueles que dão suor, com as pessoas do pé do chão, trabalhadores como eu, pescador como meu pai, nós que sabemos o que é sofrer, porque são vocês que saem 5 horas da manhã, para ir para o canavial, para plantar batata, para plantar feijão, voltam de 5, 6 horas da tarde, não tem direito a uma alimentação digna, porque a gente não é hipócrita aqui de dizer que vocês têm condições dignas de se alimentar, não tem condições muitas vezes de se alimentar dignamente, de ter uma casa, de ter lazer, e aí vem um governo que quer tirar de 65 anos um auxílio que dá para aqueles que muitas vezes não têm filho, nem esposo, nem esposa, morrendo lá a língua, dá um salário mínimo que não dá nem para se alimentar, ainda querem tirar e deixar em R$400. Isso é um absurdo e nós vamos dizer não a esse governo hipócrita que está aí, que quer acabar com a sociedade. Mais algum dos senhores vereadores? Quero dar aqui os parabéns à pessoa de Sr. João Batista pela iniciativa que ele teve de fazer essa audiência pública, da presidência da casa, que no mesmo momento acatou esse pedido de Sr. João Batista. E eu vejo, Sr. João Batista, duas classes na minha mente que é mais sofrida no nosso país. É a classe agrícola, o agricultor, e a classe caminhoneira. Quer dizer, o agricultor produz e o caminhoneiro deixa na porta da gente, né? Então a gente vê, eu já passei, tenho uma empresa em Natal, e fui muito para a estrada, escolher mercadoria de boa qualidade lá para minha loja, e vejo o sofrimento da classe caminhoneira, Sr. João Batista. Eu acho que é tão quanto, mais humilhado do que a classe agrícola. Porque você chega com o seu caminhão carregado na porta para descarregar, e às vezes passa 2, 3 dias para descarregar um caminhão ali no relento. Então, eu também quero indagar a dona Antônia, fazer uma pergunta a ela, qual foram as classes que foram excluídas da reforma trabalhista? Geralmente é o pessoal que tem mais privilégio, né? Ninguém quer perder privilégio. Então a gente vê que o alto escalão da política, ninguém lá quer perder privilégio. Geralmente, eu estava vendo ontem no jornal, até mesmo gente que defende, é contra a reforma da política, mas optou pelo aposentadoria parlamentar. Então assim, eu acho até uma incoerência você dizer uma coisa e fazer outra. Então, essas pessoas têm que desabdicar dos seus privilégios para também defender. Aí fica defendendo o pobre, entre aspas, né? Lá fica brigando, mas o privilégio já adquiriu, não renunciou do privilégio não. E eu acho que a reforma da presidência tem que começar de cima para baixo. E não de baixo para cima, não com o pessoal mais pobre. Porque eu acho que a aposentadoria do pobre devia aumentar, não diminuir. Não é verdade? Então essas são as minhas considerações. Vereador Jean. Bom dia, presidente, senhores vereadores, presidente do sindicato, Batista. Em especial, quando eu lembro do sindicato, eu me lembro de Zé Luiz. Então, não posso esquecer também de mandar um abraço para Zé Luiz, que está ali. E em nome de vocês dois, a todos os trabalhadores aqui de Goianinha. De Goianinha e Tibau do Sul, que eu acredito que é o sindicato que representa essas duas cidades, não é isso? Não é isso, Patrícia? Aos representantes que veio apoiar essa audiência pública, Assis e Antônia, né? Mas me deixa triste eu ver só praticamente uma classe aqui. Sim, ao presidente, parabéns pela iniciativa junto com o sindicato. Me deixa triste ver só uma classe aqui. Até parece que vai atingir só vocês. Até parece que vai atingir só quem está aqui.
Me deixa triste porque quando a gente se refere a essa reforma, eu não vi ainda um congressista. Aí, quando eu vi, eu publiquei nas minhas redes sociais, Jorge Cajuru, senador de Goiás, se referindo às empresas que devem quase 500 bilhões. Até parece que são os assalariados desse país que estão quebrando a Previdência, melhor dizendo, o INSS. E eu fiz algumas anotações quando cheguei. Só as 8 maiores empresas devem quase 16 bilhões de reais, entre as quais já 3 estão falidas. E eu fico me perguntando, muitas vezes, por que os senhores senadores, deputados federais, eles visam só tocar na questão do assalariado, que não é só o agricultor. Claro, o agricultor porque ele passa um sacrifício maior, ele passa dificuldades maiores, mas não é só o agricultor. Eu queria que esse país se manifestasse quando determinadas coisas aconteceu no Congresso e as pessoas foram à rua. É o momento de ir para a rua. É o momento de dizer não. Eu fiz 2 perguntas aqui à senhora Antônia. Se o Ministério Público e o Poder Judiciário estão inclusos. Não é para todos? Reforma da Previdência, quando se trata, não é para incluir 100%? Porque um promotor de justiça não está incluso. Ou a gente tem coragem de falar, ou é melhor se calar por hoje. Porque um juiz não está incluso. É só o camarada que está na enxada, no sol quente ou na chuva lá, cavando leirão? Quando a gente morrer, vai para o mesmo canto. Vai para o mesmo canto. Me desculpe a minha forma de tratar e de falar, porque eu acho que o guarda-chuva ou cabe todo mundo, ou não cabe ninguém. Para caber 4, 5, 10 pessoas, ou 3 ou 4 categorias, não vamos aqui, me perdoe, dizer que é só o professor, não. O professor merece sim as suas regalias, até porque o próprio vereador que Luizinho colocou de uma certa forma muito justa. Mas vamos colocar aqui todos, as categorias, todo mundo. Se não dá para um, não dá para ninguém. E se tem que fazer reforma, vamos fazer para todo mundo. Era isso, Pedro. Mais algum dos senhores vereadores? Bom, só parabenizar o meu amigo Batista pela iniciativa dessa muito proveitosa, viu, amigo? E nosso amigo Zé Luiz, Velho Guerreiro, em nome de Zé Luiz, todos os amigos, secretário Ademir, parabenizar meus amigos agricultores de Goianinha e da região de Timor do Sul, e dizer só uma coisa, presidente. Eu vejo só o pobre ser punido, porque os homens lá de cima, que nem diz ele, né? Porque lá de cima é Deus, ganham um salário absurdo. Ninguém veio falar nisso, em baixar salário de ninguém. Aposentadoria de filho para neto, passa para sobrinho, passa para tudo. E ninguém tira salário de 80 milhões, de 100 milhões, de 30 milhões, de tudo. Aí o coitado que ganha 900 contos, chega nem a R$1.000, é que é o punido. Mas vamos lutar, que Deus está com nós. Era essa minhas palavras e parabenizar a todos vocês. Muito obrigado. Bom, nós passamos esse primeiro momento da nossa audiência pública, e então vamos abrir aqui um espaço para o senhor Francisco de Assis, representante da FETARNE, possa fazer sua explanação de motivo e tocar também nos pontos cruciais, né,
nos fizeram fazer essa audiência pública. E dizer, Assis, que a tribuna está à sua disposição. Aqui na nossa galeria temos aqui Jadson, nosso funcionário, que está com o microfone sem fio. Algum dos senhores que se encontram aí nas galerias queira fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, nós vamos disponibilizar também o microfone para que a gente possa interagir e que essa audiência possa surtir o melhor efeito possível, que seja esclarecido todas as dúvidas. Com a palavra, Assis. Bom, vamos lá. Mais uma vez, reiterar o nosso bom dia a todas e a todos. E é interessante a gente iniciar relembrando, não sei quanto tempo eu tenho, mas peço que controle, porque controlar sindicalista é meio complicado. Sindicalista fala muito, né? E sendo do Seridó, pior ainda. É bom a gente relembrar um pouco de quando os trabalhadores rurais especificamente passaram a ter acesso à Previdência Social. Ainda no governo ditatorial, no ano de 1971, a exatamente 23 de maio de 71 daquele ano, os trabalhadores rurais conseguiram, através da Lei Complementar número 11, o que a gente chamava de Fundo de Assistência Rural, o famoso FUNRURAL, que dava o direito a meio salário mínimo concedido apenas ao homem, e a mulher só vinha a ter direito caso o companheiro viesse a falecer. E naquele momento, aquele benefício era concedido ao homem aos 65 anos de idade, que infelizmente a maioria deles não chegavam nem a receber o benefício, faleciam antes, devido à taxa, à perspectiva de vida naquele momento, não chegar nem aos 60 anos. E a mulher, trabalhadora rural, se caso ela fosse, não tivesse casado, provasse que era arrimo de família e que aquela família precisava daquele benefício para sobreviver, ela teria direito também ao benefício de meio salário mínimo do famoso FUNRURAL. E a partir desse momento, os sindicatos de trabalhadores rurais, mesmo com a perseguição da ditadura, passaram a juntar os documentos esses que provavam que eu tinha atividade rural e que precisava ser homologado naquele momento pelo promotor de justiça. É bom deixar claro também aqui, senhores vereadores e público presente, que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais nunca concedeu a aposentadoria. A aposentadoria sempre foi concedida pelo INSS. Mas nós tivemos, ao longo desses 48 anos, a autonomia legítima para encaminhar os trabalhadores rurais à Previdência Social. E digo isso com muito orgulho, aqui ocupando essa tribuna, que nesses 48 anos de existência de Previdência para os trabalhadores rurais, não se tem notícia de nenhum dirigente sindical que tenha sido preso por declarar a atividade rural de um agricultor ou de uma agricultora. Por que eu trago esse relato? Aí vou chegar na MP 871. E a ampliação dos benefícios, ela acontece a partir da discussão da nossa Constituição Cidadã, que completou 30 anos o ano passado. E que teve um papel fundamental do Rio Grande do Norte na construção dessa Constituição. Estava em Brasília, nesse ano de 1988, um potiguar aqui de São Paulo do Potengi, que inclusive foi candidato a senador, e se o povo tivesse entendido a mensagem dele, teria sido o primeiro agricultor senador do Rio Grande do Norte, que é o nosso companheiro Francisco Urbano de Araújo, que era presidente da CONTAG na época. Então o Urbano tinha livre acesso ao Congresso Nacional, naquele momento um Congresso Constituinte, que era ouvido pelo Congresso, inclusive tinha uma ligação muito forte com o saudoso deputado Ulisses Guimarães. E o Rio Grande do Norte também teve uma deputada constituinte de saudosa memória, que inclusive foi uma das grandes defensoras
para que os trabalhadores rurais fossem considerados segurados especiais no então regime a ser criado, Regime Geral da Previdência Social, a nossa saudosa governadora Vilma Marido Faria. Então tiveram essas figuras aqui do Rio Grande do Norte, que naquele momento discutiram a Constituição Federal e também lutaram para que os trabalhadores rurais saíssem da invisibilidade e passassem a ser vistos pela Previdência Social. Aí, a partir de 1991, com a promulgação da Lei 8.212 e 8.213, garantiu-se a aposentadoria do trabalhador rural, ao invés de 65 anos, aos 60 anos, e com direito a receber salário mínimo, inclusive 13º. E a companheira mulher, que só tinha direito à pensão quando perdia o esposo, passou a se aposentar 5 anos mais jovens, com 55 anos. Aí, a partir daí, conseguimos a pensão para ambos os sexos, tanto para o homem como para a mulher, salário maternidade, auxílio doença, acidente de trabalho e também o auxílio reclusão. Esse benefício, felizmente, eu não conheço nenhum sindicato que tenha encaminhado. O auxílio reclusão é caso o agricultor cometa um crime, sendo condenado, pagando pena, a sua companheira mulher tem direito a requerer esse auxílio. Eu não tenho notícia de nenhum sindicato que tenha encaminhado esse benefício de auxílio reclusão. Nesse momento, os sindicatos e trabalhadores rurais ainda tiveram muito mais legitimidade e legalidade para encaminhar os benefícios, aonde foi criada uma declaração de atividade rural como prova plena, se assim chegando no sindicato de Goianinha, declarando a sua atividade rural mediante documento, o sindicato tem autonomia, a partir desse momento, ao invés do promotor homologar a declaração de atividade, passou a ser homologada exclusivamente pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais. E a medida provisória 871, é bom que a gente diga que o governo tomou posse dia 1º de janeiro. No dia 18 de janeiro, ele emitiu a 18ª medida provisória. Antes da 871, teve a 870, que extinguiu o Conselho Nacional de Alimentação, o CONSEA Nacional, que foi através desse CONSEA que se discutiu a compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar, que se discutiu compra direta, que se discutiu PAA, e ele esvaziou esse conselho totalmente, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Isso no dia 16. No dia 17, no dia 18, ele emite a medida provisória 871, aonde eu peço a atenção de todos para a gente relatar algumas questões que estão na medida provisória. É bom a gente lembrar que já no governo Temer, também por medida provisória, foi feito o chamado pente fino nas aposentadorias por invalidez dos trabalhadores rurais e de todas as categorias. Agora, a medida provisória 871, ela vem específica para trabalhadores rurais e pescadores artesanais. Pela Lei 8.212 e a 8.213, ela garante que a CIS, ao se aposentar por invalidez, ele tem até 2 anos para ser chamado pelo INSS para provar a sua invalidez. Provando a sua invalidez, ele continua recebendo a aposentadoria. Não comprovando isso, ele terá o benefício cessado. Qual a mudança que a medida provisória traz? Ela antecipa para 6 meses. Pela lei, após eu ser notificado, eu tenho até 30 dias, companheiros vereadores, para marcar a perícia. Após eu marcar a perícia, aí eu tenho um prazo estabelecido após a marcação da perícia para ir ao médico, realizar os exames, comparecer a um médico perito para aprovar a minha invalidez. Na medida provisória reduz para 10 dias. 10 dias. E o que é mais grave? Eu não posso procurar um médico particular, porque se o médico for particular, vai provar que eu tinha condições, por isso não necessito do benefício.
não posso fazer um exame na rede particular, tem que ser na rede pública. O que é que significa? Eu estou também conselheiro estadual de saúde. Em 10 dias, eu não marco nem a consulta. Imagine os exames. Porque a prefeitura de Goianinha, por exemplo, é bom a gente lembrar que ela tem uma cota de exames de alta complexidade por mês. Por exemplo, se aqui tiver 10 tomografias computadorizadas, se eu assim chegar para fazer uma tomografia e aquelas 10 já tenha sido preenchida, eu preciso botar a prefeitura na justiça para poder a justiça autorizar a pagar a minha tomografia. Porque mesmo que o prefeito queira, ele está impedido por lei. Inclusive pode custar o mandato dele. Então o que fica claro é que o governo, na verdade, quer acabar com a aposentadoria por invalidez para os trabalhadores. E a medida provisória também deixa claro, é bom lembrar que quem declara que a Assis está doente não é um sindicato, é um médico. E se for provado que aquele benefício foi concedido de forma ilegítima, assim será condenado a devolver tudo que ele recebeu. E se assim não tiver como devolver, que na maioria, 100% não vai ter como devolver, sabe o que é que acontece, vereadores? Que se qualquer um de nós, brasileiro, tiver uma dívida, a minha casa de morada, ela é inviolável perante a Constituição. Ela não pode ser penhorada. A medida provisória penhora a casa. Autoriza o INSS tomar a casa do trabalhador. Mas a MP bate de frente com o que diz a própria Constituição. Exatamente. A MP rasga a Constituição Federal. Então autoriza o INSS, inclusive, tomar a casa do trabalhador. Se eu vou penhorar, eu vou tomar a casa. A outra questão que a medida provisória traz, essa para as mulheres. Se a companheira ou o companheiro, ambos os sexos, perdeu o esposo ou perdeu a esposa, e no dia que encaminhou a pensão, ele não tinha pelo menos 2 anos de casamento ou de união comprovada em documento, aquela pensão só prevalecerá por mais 4 meses e ela vai perder definitivamente, sem ter direito a recorrer de forma judicial. Isso para trabalhadores rurais, trabalhadoras, pescadores e pescadoras. Então é um ataque a essas duas categorias. Deixando claro que o governo, quando publicou a medida provisória, a intenção, vereador, era de economizar aos cofres públicos 10 bilhões de reais, com a meta para revisar 2 milhões de benefícios. Mas nessa mesma medida provisória, que é para economizar, olha só o que é que ele fez. Vai bonificar os médicos peritos do INSS com R$ 57,60 para cada benefício revisado. Então some 2 milhões vezes R$ 57,60. É para economizar ou é para tirar a sobrevivência dos trabalhadores, das trabalhadoras rurais, dos pescadores que estão com câncer, com doenças em fase terminais e que saem do INSS com um laudo criminoso na mão, aonde o médico perito não tem a vergonha de dizer que ele está disponível para o trabalho. Aonde eu presenciei aqui, no INSS da Ribeira, uma senhora que chegou com uma perna, a perna amputada por uma diabetes muito grave. E o médico olha na cara dela e pergunta: você está de cadeira de roda porque não pode andar ou porque quer garantir o seu benefício? Eu fui vítima de um médico perito. Em 1997 eu descobri que tinha um câncer. Fiz quimioterapia 2 anos. Trabalhador rural, plantador de tomate, lá no município de Acari. Quando fui para a revisão, olha só o que é que o médico perguntou: alguma vez na vida você trabalhou? Eu disse: doutor, olha aí no meu processo, se tem aí se eu tenho uma aposentadoria por invalidez como vagabundo.
Ele disse, você está me desrespeitando. De respeitando está o senhor. Respeite um agricultor que bota comida na sua mesa. Olha o processo. Eu estou aposentado por invalidez como agricultor, não é como vagabundo. E olhe, eu já esclarecido, no movimento sindical há pelo menos 5 anos, imagine um trabalhador que chega lá, né, o nome assina, bota o dedo. O que é que eles não fazem com esse agricultor? Então, se essa lei, essa medida provisória, que tem agora, completa 120 dias, dia 18 de maio, se ela for transformada em lei, não precisa ter reforma de previdência para os trabalhadores rurais, não. A medida provisória, por si só, já acaba com tudo isso. Porque a mesma medida provisória proíbe que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais dê essa declaração de atividade. Dizendo que é os trabalhadores rurais que estão, os sindicatos que estão fraudando a Previdência. Aí o ano passado, no Seridó, presidente, foi denunciada a Polícia Federal 125 aposentadorias rurais. Só no município de Jardim de Piranha foram 25. A Polícia Federal montou escritório no sindicato. Sabe o que é que eles apuraram? Terminaram parabenizando a gente, dizendo que não encontraram nenhum indício de irregularidade nas aposentadorias dos trabalhadores. E hoje fazem propaganda favorável a gente, dizendo que aquela denúncia feita ao Ministério Público era uma denúncia de perseguição política, daqueles que muitas das vezes querem ser agricultor, não são, chegam no sindicato, Batista não dá a declaração e sai falando mal do sindicato. Porque a vida do agricultor é dura. Ninguém quer ser agricultor de qualquer forma, mas na hora de ter o benefício, chega lá no sindicato com a palavra bonita, querendo iludir o presidente do sindicato, querendo iludir as pessoas que estão ali, para cometer inclusive uma fraude. Então o nosso pedido aqui aos senhores vereadores e à nobre vereadora é para aprovar uma resolução simples por esta Casa Legislativa, encaminhar a bancada federal do Rio Grande do Norte, pedindo a revogação da MP 871, que se for para plenário eles votem contra, porque é um crime as organizações sociais desse país, principalmente os sindicatos de trabalhadores rurais e as colônias de pescadores. Nessa mesma resolução, a gente pede a retirada dos trabalhadores rurais da PEC da morte, a PEC 06, porque ela trata principalmente as mulheres, é quem vão ter uma perda maior. Essa mulher que hoje se aposenta aos 55 anos de idade, ela passará a se aposentar, se a reforma da Previdência for aprovada, aos 60 anos. Ela vai trabalhar por pelo menos mais 5 anos. E a mulher que nós conseguimos a aposentadoria 5 anos mais jovem, foi porque nós provamos que a mulher tem uma tripla, às vezes uma quádrupla jornada de trabalho. Até vocês vereadores que estão aqui, eu, enquanto dirigente sindical, agricultor, eu saio de casa para fazer uma atividade. Mas minha esposa faz 2, 3, até 4 atividades durante o dia. E imagine a agricultora, mãe, esposa, agricultora, cria animais, quantas atividades ela faz durante o dia. E é bom lembrar que no Nordeste nós temos mais viúvos do que viúvas. Estatisticamente, a mulher nordestina vive 5 anos a menos do que o homem. Então é um ataque às trabalhadoras rurais, o que esse governo, na minha opinião, machista e acima de tudo covarde, porque ataca aquelas que eles acham que é a categoria mais vulnerável. Mas mulheres juntas têm muito mais força do que nós homens, porque são a maioria do eleitorado aqui do Brasil e também do Rio Grande do Norte. Então nós também estamos pedindo aos nobres vereadores que não irão votar na reforma da Previdência, mas que em 2018, cada um de vocês aqui apoiou um deputado, apoiou um senador, apoiou o candidato a governador ou a candidata a governadora. Então é pedir a esses trabalhadores, é pedir a esses deputados um voto contrário à MP 871
e contrário à PEC 06 para retirar os trabalhadores rurais dessa maldita reforma. E nós do campo estamos aqui também prestando a nossa solidariedade aos trabalhadores da educação. Hoje, estatisticamente, existe 30% de professores e professoras fora de sala de aula com atestado psiquiátrico que prova que ela não tem condições e nem ele tem condições de educar 30, 40 alunos, filho de 40 pais e 40 mães diferentes. Atestados psicológicos por psiquiatras e psicólogos fora de sala de aula. A reforma da Previdência acaba com a aposentadoria especial para professor e para professora. Mas não acaba com o privilégio das Forças Armadas, que não é policiais civis e nem militares, viu? É bom deixar isso aqui claro. É o Exército, é a Marinha, é a Aeronáutica, que inclusive vão ser tratados na reforma da Previdência por lei complementar, fora da Constituição Federal. As Forças Armadas não estão na reforma da Previdência, nem juiz, nem promotor, nem desembargador, nem a classe política, deputado, senador, presidente da República. E é bom lembrar que Bolsonaro se aposentou, a primeira aposentadoria dele foi concedida aos 33 anos, aonde ele foi expulso do Exército por ter planejado a morte de um coronel. Foi para o Rio de Janeiro, se elegeu vereador, foi para a reserva do Exército como capitão e se aposentou aos 33 anos de idade, hoje recebendo uma aposentadoria de 10 mil conto. É bom lembrar que ano passado, antes dele deixar o Congresso, se aposentou como deputado. E agora recebe o salário de presidente da República e que vai acumular mais uma aposentadoria quando terminar o mandato de presidente. Então, para quem é o corte de privilégio? É para eles ou é para a classe mais necessitada? E só trazendo um dado importante para esta Casa Legislativa. Goianinha, dados de 2018. O FPM da cidade de Goianinha foi exatamente 16.775.739 reais. Sabe quanto é que entrou? Só de aposentadoria rural. Na economia do município de Goianinha, 40.075.866 reais. Quase o triplo do FPM. Então, se essa aposentadoria rural, se os benefícios dos trabalhadores rurais forem cortados, senhores vereadores, se algum de vocês aqui um dia pensar em ser prefeito, se prepare para dar cesta básica ao povo. Se prepare para dar cesta básica ao povo, vereador e prefeito. Porque se não tiver aposentadoria rural, eu só tenho um caminho, dois caminhos. Ou eu vou pedir, ou eu vou para o canto mais difícil que é roubar. Porque eu mato ou eu morro. E dentro desse arcabouço, vereador, está o BPC, benefício de prestação continuada, que é para aquele que não consegue se aposentar como agricultor, para aquele que não consegue se aposentar como contribuinte, tem esse benefício concedido aos 65 anos de idade, com um salário mínimo, sem 13º. Na proposta da reforma, até antecipa para os 60 anos. Mas eu vou passar 10 anos recebendo 400 conto, que não dá sequer para comprar o remédio. Imagine comprar alimentação. E como eu disse, Goianinha está numa área privilegiada. Está aqui, perto do mar, no Agreste. Mas lá no sertão, nós passamos 7 anos cruéis de seca. Mas nós não tivemos a notícia de nenhum agricultor que bateu a porta do prefeito ou do vereador para pedir alimento. Nós não tivemos a notícia de nenhuma criança ter morrido por desnutrição. Mas é bom a gente voltar à década de 60, 70, 80. E eu, como sou de 77, lembro de 83, lá em Florânia, onde meu pai ia para a fila da emergência, passar 2 horas em pé para receber um feijão preto podre.
E uma farinha que não tinha condições do ser humano comer. Tinha que botar à noite, antes. Botar à noite para de manhã, na hora do almoço, a gente ter condições de comer algo que não era para ser humano comer. Aquilo era para animal, era para bicho. E nesses 7 anos de seca, nós não fomos para a fila pedir 1 quilo de feijão podre. Ou uma farinha que não tinha condições de ninguém comer. Nós não tivemos a notícia de nenhum saque em feira, como a gente tinha no passado. E isso se dá à aposentadoria e aos benefícios da Previdência Social. Por isso, se essa Previdência acabar, se os trabalhadores rurais tiverem seus direitos negados, é o fim da soberania desse país, porque precisa de agricultor e de agricultora para alimentar essa nação brasileira. Aquele que esquece de onde vem não sabe para onde vai. Não tenho vergonha nenhuma aqui, nobre vereador, você que é casado com uma conterrânea minha, de dizer que passei fome. De chegar a hora da janta, minha mãe partia a comida para 6 filhos, porque se deixasse à vontade, um passava fome. E saber que muitas das vezes ela foi dormir com a barriga vazia, porque a prioridade era para o meu pai, que era a única força de trabalho que tinha. Então, retirar o direito desses trabalhadores e dessas trabalhadoras é, no mínimo, uma covardia. E a campanha da fraternidade da Igreja Católica, que também está junto com algumas igrejas evangélicas, ela diz o seguinte: serás libertado pelo direito e pela justiça. Políticas sociais é o tema da campanha da fraternidade. E eu quero encerrar esse momento com a frase do bispo diocesano de Caicó, Dom Antônio Carlos. Abre aspas, que ele diz assim: aquele que se cala diante de uma injustiça se torna cúmplice. Fecha aspas. Então, nobres vereadores, não sejamos cúmplices, mas sejamos lutadores e lutadoras pelo direito da classe trabalhadora desse país. E se o governo não quer conversar, é por nenhum direito a menos. É por nenhum direito a menos. E respeita os trabalhadores e as trabalhadoras rurais, porque é ela que alimenta a nação brasileira. Mas esqueci de um fato. O mais grave dele, vereador, é a desconstitucionalização da votação da reforma da Previdência. Essa é grave. O governo não tem voto para aprovar a reforma da Previdência, porque ele precisa de 3/5 do Congresso. 308 votos. Isso é constitucional. Então eles querem tirar da Constituição a reforma da Previdência. Aí precisam de apenas maioria simples. O Congresso tem 513 deputados, a maioria simples é 258, e a votação precisa de metade mais um desses 258 presentes na sessão. E tratar, a partir daí, a Previdência Social por lei complementar. Aonde eu altero ela na hora que eu quiser, sem precisar da aprovação dos 3/5 do Congresso. Então é preciso a gente ter ciência disso. E a outra coisa é desvincular o salário mínimo da aposentadoria dos trabalhadores rurais. É bom lembrar que a partir de 2020, o salário mínimo não terá mais ganho real. O que é ganho real? Eu não poderei, o Brasil não pode reajustar o salário mínimo com valor menor do que a inflação. E a partir de 2020, se a inflação está 5%, eu só vou reajustar o salário mínimo em 5%. E a reforma da Previdência, que está dentro da Seguridade Social, também traz a redução da farmácia básica, dos investimentos na saúde, que também está no arcabouço da Seguridade Social. Então, desculpe ter tomado muito tempo, mas a gente precisava detalhar especificamente o que é que essa reforma traz para os trabalhadores rurais, para os pescadores e para os servidores da educação. Vamos à luta, trabalhadores, precisamos mostrar quem somos, porque se a gente não mostrar isso, seremos engolidos por esse governo que está a serviço do capital. Bolsonaro não manda em nada.
quem manda é o capital e a economia orquestrada pelo senhor Paulo Guedes. Obrigado. Presidente, como é que seria aí o debate? A gente podia fazer algumas perguntas a Assis ou só no final? Não sei, queria que o senhor me orientasse aí. Não, a gente vai no decorrer da audiência. Primeiro eu queria me solidarizar aqui com Francisco, com Assis. Eu tinha aqui estipulado em torno de 15 minutos para o seu pronunciamento, mas no desenrolar do pronunciamento, nós que eu me considero também um agricultor, porque nasci e me criei em fazenda, e tudo que você disse é a pura verdade em relação ao agricultor, ao pescador, e não queria interromper esse seu pronunciamento, haja vista, isso vai trazer informação a quem não tem a verdadeira informação, está entendendo? E de antemão quero assumir esse compromisso que a nossa Câmara de Vereadores vamos sim assinar e encaminhar para Brasília essa medida, certo? Creio eu que os colegas vereadores também vão fazer isso, e se o sindicato se mobilizar e pegar assinaturas, vamos encaminhar junto do Sindicato de Goiânia, Batista, e da Câmara Municipal, tá certo? Isso a gente, como fizemos essa audiência em comum acordo, também vamos encaminhar nós vereadores e o sindicato a Brasília para que seja revista essa reforma tributária. Senhor presidente, pois não, eu gostaria de pedir licença aos colegas sindicalistas, ao público em geral. Eu estou com minha filha, que ela está esperando neném, e agora me passou uma mensagem, e eu vou ter que ir a Natal. Queria pedir desculpa a vocês, tá? É verdade. Para mim seria uma coisa maravilhosa participar mais com vocês. Mas eu, antes de sair, eu queria deixar aqui, uma coisa me chamou muito a atenção, Assis, e eu quero dar esse exemplo a vocês aqui. Não precisa de outra coisa para acabar com a aposentadoria por invalidez. Se o Congresso aprovar que ele precisa de 10 dias do trabalhador, pode dizer que acabou. Vou dar esse exemplo, sabe por quê? Minha vizinha que faleceu recentemente, uma pessoa amiga minha, por nome Nana, todo mundo aqui conhece a maioria, ela teve um CA de estômago, e o médico pediu uma ressonância. Você tem uma ideia? Eu trouxe aqui para a secretaria cadastrou, e nós esperamos aí um mês. Como era um CA, a gente achava que essa ressonância poderia sair durante o mês. O que foi que aconteceu? Não saiu. Eu fui ao secretário de saúde do estado, lá na CESAP. Falei com ele, com o secretário, mostrei o caso, que era um caso de vida e morte. Ele me atendeu muito bem, disse: professor, na segunda-feira eu falo com a pessoa, com aqueles que autorizam, e essa senhora vai ter sua ressonância liberada. Na segunda-feira eu entrei no sistema, estava liberado a ressonância. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Liberou, o Estado liberou, só que a prefeitura não tinha, e o Estado não tinha prestadores de serviço, porque todos eles estavam lotados. Não tinha como marcar a ressonância. A mulher veio a óbito e não fez a ressonância. Para você ter ideia. Então, isso aqui é acabar. Precisa de outra coisa. Segundo, uma das coisas que mais me dói na minha vida é o BPC. Olha, eu conheço senhores, eu conheço um senhor que ele não tem neto, não tem filho, ele vive sozinho na cidade, ele não tem ninguém.
Ele paga 250 de um quarto para ele morar. Bote 250, bote no mínimo 50 de água, bote no mínimo 50 de energia, bote 80 de botijão de gás. Deixa eu dizer, e ele ganhando um salário mínimo não dá para sobreviver desta maneira. Imagine se ele passar a ganhar R$400. Ele morre antes de completar o tempo, minha gente. Não tem como sobreviver. Eu ontem fiz uma postagem para mim nas minhas redes sociais. Paulinho, eu venho tocando nesse assunto. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Professor não tem regalia, não. Professor é explorado. As pessoas dizem, quem não é professor, acha que professor ganha muito dinheiro e ganha sem trabalhar. Professor dá aula de 7 às 11 a 30 meninos, que é 30 meninos que vêm de forma diferente. Menino que o pai é drogado, que a mãe é prostituta, que mora com um avô de 70 anos, que passa o dia na rua, que não tem respeito nenhum. E esse professor tem que dar respeito ao aluno. Deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Ou você vai ser professor para ser professor, ou você não chega a 10 anos de sala de aula porque você desiste. Eu passei 40. Eu passei 40, mas sabe por que eu passei? Porque eu nasci para ser professor. Paulinho nasceu para ser professor. Mas quem vai lá para inventar de ser professor de Assis? Ele não passa 10 anos, porque ele não aguenta. Ou então ele vai dar aula 1 ano, e depois ele vai para outro cargo sem ser dar aula. Deixa eu dizer que um professor vai se aposentar aos 65 anos, é melhor dizer que ele use bengala e ande na rua pedindo esmola, porque ele não chega lá para dar aula aos 65 anos. Ele não tem condições. Assim como o trabalhador rural. Trabalhador rural de 60, a mulher de 60 anos, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Santa Catarina, não é que eu esteja dizendo que a senhora, vocês são velhas, não. É uma mulher de 60 anos que aparenta 40. Mas uma mulher do Nordeste, do Seridó, do Sertão, do semiárido, quando ela tem 40, ela aparenta ter 70. Essa é a realidade. Então, como é que uma mulher, coitada, que ela amanhece o dia, que não tem uma alimentação digna, eu toco mais uma vez nisso, ela vai poder passar o dia trabalhando e ela vai se aposentar aos 65 anos? Ela se aposenta quando for com 1 ano, 2 anos, está morta. Muito obrigado e bom dia para você. Vá com Deus, vereador, e boa sorte lá, meus parabéns. Cada vereador, respondendo aqui a indagação do vereador Jean, cada vereador disporá de 3 minutos para fazer suas indagações, e aos pessoal da audiência, a Assis, a Batista e a Toninha, disporá até de 5 minutos para responder suas indagações. Alguns dos senhores vereadores, quando fizer, e dizer para quem está fazendo a indagação, a pergunta. E se algum dos senhores da galeria também quiserem fazer alguma pergunta, viu? Aí a gente vai dando essa dinâmica aí. Obrigado, presidente. Eu queria inverter aqui as atenções para Assis. Logo nas minhas considerações, Assis, eu coloquei aqui que só as 8 empresas, isso é dado de fevereiro desse ano, só as 8 empresas que devem ao INSS chegam a quase 16 bilhões. E juntando todas, são quase 500 bilhões. O ministro Paulo Guedes, ele, em 10 anos, quer fazer uma economia de 1 trilhão.
Mas a minha pergunta, Assis, a minha dificuldade de entender é que há poucos dias, como eu estava falando, eu postei que nenhum congressista tinha entrado nessa discussão. Porque se fala tanto em tantas as áreas que vão ser atingidas e ninguém traz a discussão as empresas que devem e se alguma forma que se tem dessas empresas pagarem. Porque se elas pagarem, ela ajuda a tirar o INSS da situação que se encontra. Então não é justo botar a culpa só no trabalhador, que seja nesse momento aqui rural, que seja em tantos e tantos aí professores, enfim, em tantas as áreas aí. Esse ponto que eu queria deixar para você. O segundo ponto, não é justo a gente fazer uma reforma tributária sem atingir 100% das classes. Eu não posso concordar com a reforma tributária, uma reforma previdenciária, se o judiciário não está incluso. Se o Ministério Público não está incluso. Eu não posso concordar com... E um problema local que eu queria trazer para vocês, é específico a Batista, mas que para me encerrar as minhas colocações. A gente tem aqui um conflito de limites de cidade entre Goianinha e Espírito Santo. E isso é bastante polêmico. Eu acho que o Batista tem conhecimento disso. E as pessoas que agora que me relatam, que procuram o sindicato, e por isso que eu estou trazendo esse tema, porque a Assis falou aqui num momento chamado de declaração de atividade rural, as pessoas procuram muito pelo sindicato de Goianinha. E naquele momento que as pessoas procuram, e que é negado por tantos motivos que vocês identificam, não é? Porque você não vai deixar de dar se a pessoa identifica. As pessoas vão para o Sindicato Rural do Espírito Santo e lá conseguem. Então, a minha colocação, Batista, Zé Luiz, os representantes aqui, vocês sentem com o sindicato, porque os agricultores que são do seu território estão deixando, o Sindicato do Espírito Santo está deixando vocês na situação muito difícil. Porque ora eles dizem lá que, não, transfira o título para cá que eu resolvo. E eles acabam transferindo. Eu estou falando da forma bem clara aqui. E estão deixando vocês, meu amigo, olha, eu sou amigo particular seu e sou amigo muito de Zé Luiz. Vocês estão ficando numa situação dificílima. Não só nessa situação da aposentadoria, mas do auxílio maternidade também, você sabe disso. Hoje a gente tinha em torno de uns 300 eleitores naquela região lá do Miranda. Hoje tem quase 1000. Porque as pessoas sabem que há um benefício dentro de uma legalidade. Você entende que não pode dar essa declaração e o município vizinho que tem um sindicato lá dá. Eu estou colocando essas situações, me perdoe estar saindo do tema, que o tema aqui é previdência, não é esse, mas esse último assunto eu estou fazendo um alerta a vocês, mas o tema que traz aqui é muito perigoso para nossas gerações, para os nossos... a experiência vai ficar aí, não é uma situação difícil, mas eu digo a você, se a gente for atrás, se os congressistas forem atrás das empresas para pagar o que deve, se a gente incluir as categorias que estão de fora, não vai atingir como querem atingir quem está na ponta ganhando um salário mínimo, não. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, vereador. E você trouxe esse assunto para mais um debate, mas eu vou tentar consolidar nesses 5 minutos que foi me dado.
Primeiro, a nossa revolta maior com relação à MP 871, que ela trata de fazer economia, de economizar aí 10 bilhões de reais com essa revisão dos benefícios, mas você está sendo muito modesto falar em uma dívida de quase 1 trilhão de reais, que seria 497 bilhões. Mas somada à dívida do Bradesco, do Itaú e do Santander, que são bancos privados, só esses 3 bancos, eles devem quase 500 bilhões de reais, é quase meio trilhão a Previdência. É bom lembrar que o Bradesco administra o maior fundo de previdência privado do Estado. É bom lembrar que Paulo Guedes é um banqueiro, dono do Banco Pactual, que trouxe a capitalização lá para o Chile. E que hoje é o país que tem o maior índice de aposentados que estão cometendo suicídio. Porque a capitalização feita para o Banco Pactual do senhor proprietário Paulo Guedes, hoje paga menos de R$700 para os aposentados lá do Chile. Sindicalista fala de pé, eu sou meio arriado de falar sentado. Com relação a um outro assunto que você trouxe, de não estar inserido as categorias, não é isso? Esse foi o primeiro foi a questão da dívida. Se o INSS cobrasse só a dívida que tem o agronegócio, as grandes empresas, os bancos, arrecadaria esse 1 trilhão de reais que o governo quer em 10 anos arrecadar. Só para você ter uma ideia, a Previdência é considerada uma mãe. Uma mãe que tem que abraçar todos quando dela precisam, né? E é bom lembrar que essa Previdência, ela vem sendo também mutilada pela irresponsabilidade dessas empresas. Uma coisa que aconteceu agora recente, o desastre de Brumadinho. Aqueles viúvos e aquelas viúvas, quem vai pagar a pensão deles? É a Vale, que é responsável por aquele desastre, ou é a Previdência? É a Previdência. Os acidentes automobilísticos, os acidentes aéreos, quem paga? É as empresas que, na maioria das vezes, são erros humanos? Ou é a Previdência? É a Previdência. Então ninguém discute isso. Ninguém está discutindo na medida provisória, ou na PEC, aí não é a medida, é a PEC, que o Brasil tem 5 regiões distintas. Onde tem o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que está o berço do desenvolvimento, mas tem o Norte e o Nordeste, que está ainda a maior vulnerabilidade social. E o Rio Grande do Norte está entre os estados mais pobres do Nordeste. Rio Grande do Norte, Piauí, Alagoas e Maranhão. Maranhão de uma forma bem irônica, porque lá não tem seca. Nem semiárido tem no Maranhão. Mas o índice de pobreza do Maranhão ainda é maior do que o do Rio Grande do Norte. E hoje quem está à frente da Previdência, é bom a gente lembrar, sem querer atacar a particularidade de ninguém, é um potiguar, ex-deputado Rogério Marinho, que precisa ter sensibilidade e entender que a reforma da Previdência vai tornar o Rio Grande do Norte muito mais pobre. Muito mais pobre. E com relação ao outro assunto, eu considero que isso é questão do Ministério Público. Parabenizo o Sindicato de Goianinha, que não está assinando declaração dessas pessoas que não venham provar a sua condição de segurado especial de agricultor familiar. O sindicato vizinho, infelizmente, não pertence à nossa federação. Ele hoje se articula com uma associação, porque Federação de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares no Estado só existe uma. FETARNE, fundada no dia 8 de julho, no dia 15 de julho de 1962. Essa é legítima, inclusive reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Esse pessoal ligado ao Sindicato de Espírito Santo disputaram contra a gente. Em 2002, perderam a eleição e criaram uma federação paralela, que hoje estão fraudando a Previdência Social. E o que é mais grave, a Previdência sabe disso. Essa federação aqui já denunciou por várias vezes
deles negarem benefícios nossos. Encaminhado pelo nosso sindicato, eles negam. E quando esse sindicato encaminha, eles concedem. E Espírito Santo é um deles. Quem está na divisa de Goianinha, sindicato que não prova que é agricultor, eles vão para lá, encaminha e o INSS consegue. Isso é caso de Ministério Público e é caso de cadeia. Porque na hora que eu encaminho um benefício de um trabalhador rural, sem ele ser, eu estou cometendo um crime igual a um deputado que roubou, que hoje está preso pela Lava Jato. O crime é o mesmo. O crime é o mesmo. Eu estou cometendo uma atrocidade. Não sei se eu lhe respondi, mas continuo aqui à disposição para quem quiser fazer uma pergunta a gente, e agradeço ao vereador pela provocação. Não vou fazer Não. Em alguns momentos, Assis, eu digo aqui nessa casa que existem temas aqui que não pode existir oposição nem situação. Como eu quero relatar aqui também, se vocês devem ter percebido, tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição, FETARNE. Sinto a ausência das centrais sindicais, que foram convidadas para estar aqui. Batista, inclusive, está com a camisa aí da CUT, que o Sindicato de Goianinha é filiado. A CTB, outras centrais sindicais e a Federação do Rio Grande do Norte, mesmo diante das dificuldades, nós estamos correndo esse Estado. E estamos fazendo um discurso, vereador, suprapartidário. Eu não estou aqui para defender PT, PSL, PCdoB, seja quem for. Eu estou para defender os trabalhadores rurais. Discurso partidário deve ter feito em cima do palanque. Aqui o discurso tem que ser do povo, na minha opinião. Eu tenho um costume... Isso também foi um dos motivos que me deu para que não interferisse no seu pronunciamento, porque eu não vi nada partidário, nem PT, nem PSDB, nem nada. Realmente foi voltado para o agricultor. Quero parabenizá-lo mais uma vez por isso. Eu tenho um costume de dizer aqui, nas oportunidades que eu tenho, em alguns temas, que existe tema aqui nessa casa que não deve ter oposição nem situação. E os meus colegas vereadores, eles sabem e são testemunha, e algumas pessoas que frequentam aqui nas sessões legislativas, elas já presenciaram dizer isso. A questão do viaduto de Goianinha não é uma questão de oposição ou situação. Essa questão da Previdência não é uma questão de oposição e situação. É uma questão dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos amigos, dos nossos irmãos goianienses. E aqui eu disse em algumas oportunidades que o camarada que sobe no palanque para pedir um voto para deputado federal ou para senador, é a hora da gente bater na porta dele. Então, eu não estou aqui com demagogia, nem estou querendo jogar aqui para a torcida, porque eu digo isso aqui, já disse isso aqui em outras oportunidades. Como já falei, o caso do viaduto aqui, em outros casos. A gente precisa entender que o INSS chegou aonde chegou, não foi por causa do agricultor, foi por causa das dívidas das empresas e dos perdões que os governos anteriores vêm dando sucessivamente. Então, aí a dívida tem que ser cobrada de quem está na ponta, como Vossa Excelência própria diz aqui, Bradesco, enfim, tantas empresas que devem. Inclusive a Vale deve 200 milhões. Pois é. Obrigado, presidente. Mais algum dos vereadores? Algum de vocês que se encontra na nossa galeria deseja fazer alguma pergunta? Pois não. Não, eu já estava aqui, logo depois das perguntas, aí Toinha vai fazer uso da palavra dela. Bom dia para todos e bom dia para os agricultores rurais que nem eu.
Eu estou aqui falando para vocês também que eu sou uma agricultora, sou filha de agricultor, sou filha de agricultora, minha mãe trabalhou muito com o pai dele, foi moradora e eu sou grata a isso. E hoje eu estou lutando pelo meu direito, porque eu trabalho, né? E eu preciso também da minha aposentadoria. Infelizmente, este homem que entrou agora quer tirar todos os nossos poderes, todos os nossos direitos. Está aqui, ó, minha mão foi de trabalhar na enxada, para todos verem que isso aqui não é polícia que bate. Eu trabalhando para me viver. E eu sou grata muito a Deus, porque eu trabalho, né? E eu não sou salariada, estou lutando, sou uma mulher guerreira, porque eu tenho minhas atividades de casa e também tenho minhas atividades na roça, né? E saio de manhãzinha bem cedo, chego 4 horas da tarde e estou lutando pelo que é meu. E todos que estão aqui também estão lutando pelo salário e que eles estão querendo tirar nossos direitos. Vamos lutar, vamos à luta, porque sem luta nós não vence. Vamos lutar, vamos de mãos dadas, tudo junto, porque é isso que a gente estamos aqui lutando. Eu agradeço por essa oportunidade que vocês estão dando e eu agradeço por mim e por todas. Lá atrás, Paulinho lá atrás, que é... Bom dia a todos. Bom dia. Vem aqui na frente, o pessoal não tem que ir, né, olhar para trás. Enfim, eu quero parabenizar e saudar, né, de antemão os vereadores, o presidente Odilon e os colegas, né, conheço a todos aqui e parabenizar pela posição e a postura dos vereadores aqui dessa casa, né, que realmente está se mostrando que de fato é uma casa do povo, né, que está abraçando essa questão que é extremamente pertinente. Então, eu quero dizer que os professores do Estado, não só do Estado, mas do Brasil, também está engajado nessa causa, onde tivemos uma parada a nível nacional, onde a gente estava lá na Assembleia Legislativa e também na sede do SINT. Semana passada, a gente fez também uma atividade aqui na Casa de Cultura, onde veio o professor de Direito da UFES, o professor Daniel Valença. O seu Batista estava lá, a Thelma mandou representante do SINT. Enfim, então a gente precisa se humanizar, né? O Brasil ele precisa se humanizar. Por quê? Porque nós precisamos de políticas públicas, né? O que faz nós como indivíduos, o que faz a cidade de Goiânia, políticas públicas. E nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, essas políticas públicas estão sendo tiradas de uma maneira maciça para conosco, né, para nós trabalhadores. 2016, 2017, a PEC, né, de redução de gastos, ou seja, na verdade, de corte de gastos durante 20 anos. Né. Já visto a necessidade que temos que melhorar na educação em vários níveis. Ano passado, né, já início desse ano, mas ano passado, também com o camarada que o diretor citou, né, o antigo deputado, que também encabeçou, né, a reforma trabalhista. Então, a gente pergunta, no que diz respeito ao trabalho, se melhorou com essa reforma trabalhista? Em nada. Então, nós estamos voltando a uma idade medieval. Né? Os direitos que a gente batalhou, né, que a sociedade lutou, estão todos se esvaziando. E a reforma da Previdência é uma delas. Né? E essa vem com mais força ainda. O companheiro citou ali a questão dos professores. Eu trabalho aqui em Goiânia, no João Tibúrcio, e no José Mamed de Tibau. Tibau, por ser uma escola menor, além de Tibau, são cerca só de 20 professores. A gente tem 2 professores lá que estão afastados com síndrome de pânico. Né? A dinâmica da sala de aula é uma dinâmica muito puxada. Como o vereador e o professor citou, a gente tinha uma aposentadoria especial de 30 anos, a mulher de 25. A gente agora pode se aposentar com 65 anos, mas na integralidade do salário, na sua totalidade, a gente tem que contribuir 49 anos. Né? Então, o que vai acontecer? Para a gente receber todo o nosso benefício que a gente vem acumulando,
a gente vai falecer e não vai receber. Se a gente quiser receber uma parte, um terço desse salário, a gente pode pedir aos 65 anos. Então, é desumano. Né? É desumano e a gente realmente tem que se mobilizar. De fato, como foi dito, não é uma questão partidária, é uma questão humana, né? Que a gente tem que dar as mãos. E a posição aqui dos vereadores é uma posição ímpar, né? De chegar no seu deputado, no seu senador, o qual apoiou, e falar das necessidades do povo. Né? A cidade de Goianinha e tantas outras no Brasil, ela cresceu nos últimos 15, 20 anos fruto de política pública. Né? A gente no estado do Rio Grande do Norte, a gente tinha 2 institutos federais, hoje a gente tem 25, né? 25? 21? Em todo o Rio Grande do Norte. Então, veja, todos aqui me conhecem de fato, sou filho da terra, muito conhecido, família muito conhecida, eu tenho 2 formações. Né? Então, isso é fruto de política pública. Isso tem que continuar. Mas o que está se fazendo agora? Está se tirando os nossos direitos. Bem, em linhas gerais, a minha fala é essa, fala de apoiar e parabenizar a ação de todos aqui e dizer que a gente está engajado. Os professores também. Né? A gente parou, no João Tiburcio, a gente parou, tiramos fotos em protestos. Né? O professor João Eduardo também, todo muito conhecido, estava conosco ali na fala, ali na Casa de Cultura. Num momento plural de ideias, né, eu sei o posicionamento político dele, e eu pensei que ele ia se posicionar até a favor da reforma, mas por ser presidente do Goianinha Prev, ele é extremamente contra a reforma. Ele vai fazer uma fala no Maria do Céu, sábado, né, dia 27, eu compartilhei, porque é necessário, né, e como o diretor falou, ele também chama essa PEC a PEC da morte, porque de fato é isso que ela é, né, uma PEC da morte, onde essas pessoas lá em cima não estão pensando no trabalhador. É possível a gente conciliar o capital, né, o capitalismo, e o estado de bem-estar social, né, dando política pública, porque assim todos serão beneficiados. Então eu agradeço a fala, a oportunidade. Obrigado. Passamos a palavra aí agora ao presidente do Sindicato de Bahia Formosa, ao senhor de camisa vermelha. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Cledinilson Ferreira de Lima, já estou na frente do movimento já há 19 anos, na cidade de Bahia Formosa. Sou presidente, venho da fundação de 2001. E quero dizer aos companheiros aqui, eu ouvi atentamente um cidadão aí, com todo respeito, ele falar porque a facilidade de aposentadoria na cidade de Espírito Santo e Goianinha aqui estava se tornando um pouquinho difícil. Meu amigo, eu estou solidário, o companheiro de Goianinha, Bahia Formosa é o espelho de Goianinha, porque nós temos que respeitar o direito e ceder direito para quem tem direito. Pague seus direitos e comprove, provando a sua atividade. Se é agricultor familiar, é agricultor familiar. Se é agricultor, trabalhador rural e assalariado, nós vamos respeitá-lo também, porque ele já tem privilégio dado pela agricultura familiar. Cidade de Bahia Formosa não é diferente de Goianinha, porque Goianinha tem uma empresa também. E todos os trabalhadores da área rural, daqui dessa empresa que tem, da área canavieira, eles são privilegiados também, já recebendo seus direitos de aposentadoria para 60 anos. Ele é assalariado, trabalha carteira assinada. Mas ele já tem o privilégio, viu, amigo Cláudio, de 5 anos como agricultor, como trabalhador também, porque eles trabalham no produto da cana-de-açúcar. Bahia Formosa não é diferente. Eu não importo com quem faz o protesto dizer que Cledinilson, ele é testa de ferro, não. Eu sou agricultor também. E quando foi para mim me aposentar, com 3 hernias de disco, com 3 cirurgias e um derrame. Está entendendo? Então, quando eu procurei a Previdência, foi negado. E a Previdência, eles não respeitaram o meu direito, que comecei a trabalhar no Rio de Janeiro aos 14 anos. E quando vim procurar minha aposentadoria, eu tinha que provar que era rural e perdi os direitos da Previdência. Eu não paguei?
Mas, graças a Deus, com toda a honra, com todo orgulho, filho de um agricultor, trabalhador rural, tenho minha propriedade, que trabalho como agricultor familiar também. Se eu não tivesse registrado e pagando meu direito, eu estava aposentado hoje? Não estava. Então, e por quê? Eu tenho um exemplo. Eu aguardei o cidadão que foi até o sindicato de Bahia Formosa e levou 30 documentos. E disse, você tem tantos mil por cada documento desse. Eu queria que ele voltasse para ali mesmo, ele ficasse. Sabe para onde é que ele ia? A minha resposta era um cadeado e veio na cadeia. E assim tem muitos que usam desses direitos, que não é direito, é latrocínio, é roubo. Presidente de sindicato, quando ele assumir o cargo de presidente, ele é votado. Ele é votado e ele tem que saber a posição que ele toma. A assinatura nossa, eu digo, quando eu vou num setor, que eu dou uma assinatura, às vezes eu digo assim, você sabe o valor dessa assinatura? Deve valer muito milhões, vale. A assinatura de um salário de um trabalhador rural. E é assim que eu vivo, respeito muito, quem quiser fazer as coisas erradas, faça. Nós passamos uma dificuldade, porque realmente até a Previdência, que eles jogam a responsabilidade para cima dos sindicatos, eles lá trabalham errado. Se buscar onde é que estão os erros, está dentro da Previdência. Está dentro da Previdência. É por isso que nós procuramos agora a parte pública. Apesar que nós, sindicalistas, somos públicos, nós somos o povo. Onde nós procuramos apoio? Nas câmaras de vereadores, que vocês são votados, como nós votamos também. Vocês escolheram o deputado, como nós escolhemos também. Então está na hora, vereadores, de você cobrar do deputado federal que você botou ele lá. Ele não pode concordar com essa palhaçada desse presidente que está aí, querendo acabar com o resto dos direitos do trabalhador rural. Se passar essa aprovação de reforma, tchau. Por que eles querem acabar com o sindicato? Porque o sindicato ainda é a prova do trabalhador rural. É a prova do agricultor. Eu já tive no Tribunal de Justiça e provei porque alguém foi me denunciar lá. Sabe por quê? Porque eu fui no local de trabalho. E citou que o cidadão não trabalhava. Se ele não trabalhava, por que eu vou assinar? Então, está de parabéns, Batista. Exija, cobre o direito, quando alguém for lá fazer a carteira, primeiro e trabalha. Nós não vivemos só da parte financeira de quem vai pagar lá não, viu? Eu, com todo respeito, nós vivemos do direito, por isso eu digo, pague seus direitos para poder ter direito também. Se você não tem uma profissão como trabalhador rural, você quer o quê? Ir para o sindicato achar que é moleza? Não. Vá para a Bahia Formosa e vê se você encontra. Leva lá como o cidadão levou 30 documentos e ainda disse, dou tantos mil em cada documento para você assinar. Se volta amanhã que eu tenho a resposta para você. Ele voltou? Porque eu já ia dar a voz de prisão a ele lá, que nós também somos uma autoridade, temos o mesmo direito, temos direito, Cláudio, igual você que é 4 anos, o presidente do sindicato tem 4 anos também. E ele exerce como um representante público. Nós somos o povo, como vocês também são o povo. Está na hora, companheiros, não concorde com o que está acontecendo aí, porque se passar essa reforma da Previdência, acabou o sindicato, acabou os direitos do trabalhador, da mãe de família, que quando chega a se aposentar com seus 55 anos, ela não dá condições nem de pegar a vassoura para limpar a sua casa, quanto mais pegar uma enxada e limpar um pé de roça. É isso que eu queria dizer. Parabéns, Batista. Deixa alguém levar o assunto para o Espírito Santo. Goianinha está com apoio de Bahia Formosa. Conte comigo. Muito obrigado. Passamos agora a palavra à senhora Antônia Dantas. Bom,
Algumas colocações que eu gostaria de fazer aqui é que nós, do movimento sindical, estamos fazendo muita coisa, né? Estamos fazendo as audiências em todos os municípios que a gente está passando, estamos deixando um modelo, né? E os vereadores estão encaminhando aos deputados e aos senadores, né? E assim, a próxima semana, do jeito que vocês foram para a marcha dos prefeitos, de vereadores, o Estado do Rio Grande do Norte, como todos os estados das federações, estão encaminhando os trabalhadores, representantes de sindicato, para fazer um trabalho lá no Congresso. Nós vamos, em porta, dos deputados federais e dos senadores aqui do Rio Grande do Norte. Já fizemos audiências públicas aqui em Natal, na Assembleia, né? Onde a gente colocamos o máximo de trabalhadores, que lotamos todas as galerias lá aqui de Natal, né? E assim, e a gente estamos acompanhando, estamos fazendo, nós somos 10 diretores, 5 diretoras e 5 diretores, estamos divididos em todo o estado do Rio Grande, em todo o município do Rio Grande do Norte, nas audiências, né? E aí a gente gosta, nesse momento, de parabenizar a casa, dizer assim, olha, realmente a gente vamos conversar com os nossos deputados, com nossos senadores de base, porque, gente, vocês chegando e fazendo esse pedido a ele, como nós também, como liderança, como movimento, né? Nós estamos indo lá, mas vocês, vereadores, chamar o seu deputado, o seu senador, vamos ver a situação aqui de Goiânia e como está posto, e vocês votam contra, porque na outra campanha, senhor deputado, senhor senador, nós não vamos apoiar você, porque vocês acabaram com o direito dos nossos trabalhadores, né? E aí também a gente chama a atenção dos trabalhadores. Vocês estão aqui, estão vendo a posição dos trabalhadores realmente que vocês colocaram, né? E que eles estão realmente representando vocês. Então, esse chamamento, na reunião de base que nós estamos fazendo, né? Porque depois que a gente passa na Câmara, que coloca os vereadores, a gente vamos começar a fazer a reunião de base nas comunidades. E mostrar, olha, a casa aqui de Goiânia, os vereadores colocaram, e são contra, eles vão pedir os deputados e os senadores para votar contra, né? Daqui a 2 anos nós temos eleições, né? Se não passar também, né? Vamos ter eleições. E esse pessoal, esses deputados, eles vão pedir voto a vocês. Eles vão pedir voto a vocês. E vocês sabem muito bem, nessa última eleições, o movimento sindical e os trabalhadores rurais levantaram uma bandeira, que até o Manuel Cândido, a gente brinca, ele disse, se eu soubesse que a gente ia pedir aos trabalhadores que não votassem no Rogério Marinho, conseguimos tirar ele, sim, do Estado, como o Garibaldi e outros, né? A gente tinha pedido para ele ficar, pelo menos ele está aqui no Estado, não estava sendo um relator como foi da reforma trabalhista, que acabou mesmo com o direito de nós trabalhadores, que são os assalariados, e agora com a reforma da Previdência. Então, a federação está fazendo muita coisa, nós com os trabalhadores, com a base. A outra coisa também que nós estamos nos mobilizando é para a Marcha das Margaridas. A Marcha das Margaridas, ela vai acontecer agora no mês de agosto. E desde 2000, que nós fazemos a Marcha das Margaridas, que é das trabalhadoras rurais, mas é uma marcha que ela consolida todas as mulheres e campos de toda a sociedade, né? Em 2015, nós tivemos a nossa marcha, e lá a gente já denunciava aos direitos humanos, e o que era que a gente podia denunciar? Que a gente sabia realmente que estava posto para nós, mulheres, a situação que veio à tona agora. E o que essa marcha nos traz? Não é simplesmente que nós vamos a Brasília. Nós temos uma pauta para negociar com o presidente. E o último debate que nós tivemos lá em Brasília, agora na CONTAG, vamos negociar ou não vamos com o presidente? Vamos sim, ele foi eleito, ele nos representa, ele está lá. A maioria dos trabalhadores votaram e a gente vai chegar para ele, vamos ter a pauta e onde está posto tudo isso. E o município de Goiânia, o sindicato está organizando as mulheres, que na última marcha
nós conseguimos colocar 100 mil mulheres lá em Brasília, e agora a gente queremos colocar 100.019 mulheres, que é as 19 mil razão para marchar. E aí a gente está denunciando a questão da violência, a questão da perda dos nossos direitos, e as mulheres de Goiânia, ela vai bater, sim, na porta aqui de vocês, aí quando chegar, vocês já estão sabendo, olha, nós estamos se organizando para ir para a Marcha das Margaridas, estamos pedindo alguma ajuda, né? Elas vão, que aqui tem muitas mulheres, e esse município aqui, em 2015, foi muitas mulheres aqui de Goiânia, trabalhadoras rurais, participar dessa marcha, né? E aí, muito perguntam, tivemos frutos? Sim. Tivemos muitos frutos na questão da marcha, tivemos muita conquista. Na questão da documentação que a gente pedia, que é a documentação para nós mulheres, nós conseguimos aqui para o Rio Grande do Norte. A questão da violência contra as mulheres, que infelizmente hoje a gente tem aquela unidade móvel, né? Que foi um debate nosso. A questão das máquinas do PAC, que foi quando a gente debatia as unidades móveis, porque era para ir para as comunidades, para os assentamentos, no mesmo momento a gente debatia, assim, a questão das máquinas do PAC, que todo o Estado brasileiro recebeu, menos a Amazônia, que lá foi os barcos, né? Na questão das unidades imóveis. Nós, mulheres que somos trabalhadoras rurais de área de reforma agrária, antes só era o nome do meu marido que estava lá, e hoje a titular somos nós. Por que a gente conseguimos isso? Porque muitas vezes numa separação, o meu marido mandava ir embora e eu tinha que sair com as crianças, e hoje não. Eu sou da área de reforma agrária, mas se tiver uma separação, eu fico com meus filhos e meu marido é quem vai embora. Então, assim, nós temos muita coisa para a gente debater nessa marcha agora em 2019. E aí, realmente, ela tem que vir muito forte. Tem que vir muito forte, porque um dos direitos é os nossos, que estão perdendo os nossos direitos. E nós consideramos que é a maior movimentação da América Latina, porque todas as mulheres agricultoras da América Latina, elas estão presentes lá em Brasília também, como tivemos das outras marchas. Todos os países, nós reunimos todas as mulheres do campo e da floresta, porque as companheiras das águas também vão junto com a gente entregar essa pauta. Não sabemos como vai ser essa entrega e essa negociação, mas nós vamos estar lá, sim. Vamos ocupar Brasília do dia 13 a 14 de agosto de 2019. E aí eu quero também, em nome da companheira aqui da Comissão de Mulheres, né? E tem muitas mulheres aqui que ela participa, vão começar a fazer reuniões agora nas comunidades, né? Porque a gente vende rifa, faz tudo para arrecadar dinheiro, né? Para a gente ir. Então, em nome dela, gente, eu já estou deixando aqui na casa esse recado, pedindo também, quando elas chegarem aqui, que elas vão vir com documento, tudo que nos dá, ele é válido, né? Que a gente faz rifa de carneiro, de tudo que a gente... Então, ao Rio Grande do Norte, nós estamos mobilizando todas as mulheres do Rio Grande do Norte. Tem comunidade que ela não vai, mas já quem é a outra comunidade que vai? Fulana. Já estão arrecadando recurso para a companheira aí, né? Então, assim, essa é uma grande mobilização nossa que estamos nos preparando. E aí eu quero agradecer a todos vocês, né? Primeiramente a casa. Foi muito boa a nossa audiência, né? Eu tenho um modelo aí que o Assir vai deixar com vocês, né? Vocês dão uma lida, encaminha para os deputados, para os senadores, e nós também estamos fazendo a nossa lá em Brasília, lá na próxima semana, certo? Então, muito obrigado a todos e a todas. Concedemos a palavra ao senhor Batista, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais deste município, para fazer suas considerações finais. Senhor presidente, eu quero só fazer um registro aqui. O companheiro ali, o amigo Aldemir, secretário da Agricultura, desculpe, eu conheço muito bem essa pessoa.
Dona Francisca Germando, ela é esposa de seu Ernesto, né? Ela é esposa de seu Ernesto, ela mora lá na Boa Vista. Eu acho que o companheiro sabe quem é. Companheiro, é o seguinte, tá? Ela veio, o nosso companheiro Assis falou em cadeira de roda, aí eu escrevi aqui para me comentar aqui. Ela veio de cadeira de roda, o auxílio dela foi cortado, então isso é uma injustiça, companheiro. Né? Então eu quero deixar isso aqui registrado, porque eu me solidarizo com essa questão, né? Porque a companheira merece, é doente, sócia do sindicato, a gente encaminhou ela requereu o seu benefício e hoje cortaram o benefício dela, mas eu mandei o senhor Ernesto vir amanhã para o sindicato, nós temos um advogado, vamos falar com o advogado e vamos recorrer de novo para entrar com o processo para ela requerer o seu aposento, o seu benefício. E eu, nada mais nada menos, eu quero agradecer aos senhores vereadores, presidente da casa, Odilon Barbalho, por ter acatado nosso pedido, né, nossa solicitação dessa audiência. Agradecer a todos presentes, né? Foi uma grande audiência, uma boa audiência. Então, desde já eu quero deixar aqui um abraço a todos, um beijo no coração de cada um de vocês. Então, meu muito obrigado. Agradecemos a presença das autoridades aqui presentes, esperando termos contribuído para o esclarecimento deste assunto que realmente tem trazido preocupação ao nosso município. E aqui queremos, antes de encerrar nossa audiência pública, nos colocar à disposição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e reafirmar aqui, Assis, o compromisso que iremos sim assinar essa documentação, encaminharmos a Brasília. Aqui foram votados, acho que 3 ou 4 deputados federais, acho que quase que a metade da bancada do estado do Rio Grande do Norte, e nos colocarmos sempre à disposição, que a casa está sempre aberta a todos vocês. Nada mais havendo a ser debatido, declaramos encerrada a presente audiência pública, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 2 do mês de maio do ano em curso, no horário regimental, e agradecer a presença de todos vocês. Espero que a Câmara Municipal de Goiânia tenha contribuído de forma positiva para o esclarecimento e o debate desse tema que é tão polêmico no nosso Brasil. Muito obrigado a todos e um bom dia.